Esse hino que nós ouvimos nos traz à memória o profeta Jeremias. Você deve se lembrar que Deus deu a Jeremias uma ordem. Deus disse a Jeremias que ele deveria descer à casa do oleiro. Enquanto Jeremias observava o trabalho do oleiro, o vaso que o oleiro fabricava naquele instante se quebrou. Então o oleiro toma novamente o barro e começa a reconstruir aquele vaso. E depois que Jeremias observa isso, Deus diz a Jeremias que a casa de Israel deveria ser comparada àquele vaso de barro. A casa de Israel é, em última análise, um tipo de cada um de nós. O que essa mensagem nos diz, o que esse hino grita ao nosso coração, é que o Senhor pode nos refazer, é que Ele pode transformar a nossa vida e nos fazer melhores do que somos. Queridos, nós estamos retomando o estudo profético do Apocalipse. Estamos chegando ao final. Além de hoje, mais 2 ou 3 semanas, 2 ou 3 domingos na sequência, e nós teremos encerrado esse estudo que durou quase um ano. Começamos o estudo em setembro do ano passado. Você que não esteve aqui todas as noites, perdeu a sequência, mas há uma boa notícia. Tudo aquilo que foi apresentado em relação a cada uma das visões está no site da igreja. Então, se você tiver curiosidade, tiver interesse, você pode entrar lá e assistir desde a primeira mensagem que nós estudamos no domingo. Quero dizer a você que você é bem-vindo à casa do Senhor nessa noite. Você que nos assiste à distância, conectado, pedimos a Deus que uma bênção especial seja derramada também sobre a sua vida. Nós vamos então continuar. Já estudamos o Apocalipse, eu tenho dito isso várias vezes aqui. O Apocalipse é uma síntese da Bíblia. Às vezes muitas pessoas têm assim um receio de estudar o livro do Apocalipse, por entender que é um livro cheio de selos, um livro fechado. Mas a primeira palavra do livro do Apocalipse nos dá o entendimento do que é o livro. A palavra Apocalipse, do grego, significa revelação. É o ato através do qual Deus retira o véu e nos mostra o futuro. Esse livro que foi dado no final do ministério de João, dos apóstolos de Cristo, era o único que permanecia vivo. Todos os demais haviam sido violentamente assassinados pelo Império de Roma, porque eles não se cansavam de falar em nome do Senhor Jesus Cristo. João, portanto, aquele velhinho já de quase 90 anos, que não se cansava de falar acerca do Mestre. Afinal de contas, os olhos de João ainda brilhavam com aquilo que ele tinha tido a oportunidade de vislumbrar na história. Ele havia andado durante 3 anos e meio com Emanuel, Deus entre nós. E ele vira Jesus Cristo ressuscitado, ascendendo aos céus. Portanto, nenhuma autoridade terrena, nenhum governante, nenhum imperador poderia fazer aquele homem fechar a boca e parar de falar em nome de Jesus Cristo. Então, no final do seu ministério, estando preso em Pátimos por causa do Evangelho, ele recebe do Senhor uma grande visão. E essa visão, ela estava segmentada em 8 visões. A grande visão do Apocalipse. Ela se desdobra em 8 cenas que Deus anunciava a João. Essas cenas ao longo da história, desde os dias de Cristo até os dias finais, até o momento em que o universo será restaurado e que o pecado será para sempre extinguido daqui. Essas visões são como se fossem sinais ao longo do caminho. Sinais indicando quão próximos nós estamos desse encontro, que será um encontro de restauração definitiva, não apenas da vida humana, mas de todo o universo, que em algum momento esteve conectado ao pecado. Nós estamos estudando, portanto, a queda de Babilônia. A segunda parte, nós começamos esse estudo na semana passada, e vamos concluí-lo hoje.
E antes de concluir esse estudo, eu quero pedir a você, se você tem uma Bíblia, se não tem uma sua, tem uma no banco da igreja, eu gostaria de convidá-lo a abrir o profeta Jeremias no capítulo 23. Há um texto muito interessante aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite. Jeremias no capítulo 23, o verso é o verso 20. Ouvir esse folhear das Bíblias, a palavra do Senhor sendo aberta, esse é um sinal de poder, porque Deus se manifesta quando a sua palavra é aberta. Jeremias 23, no verso 20, nos diz assim: não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Ou seja, o que o profeta está dizendo é que haveria de chegar o momento em que nós entenderíamos a razão da ira do Senhor. Não conseguiríamos entender isso ao longo da história, mas esse fato, ele seria patenteado aos nossos olhos, estaria claro, evidente diante da nossa vista, a razão pela qual Deus estabelece a sua punição sobre esse mundo. Apenas relembrando o que é a punição da falsa mãe. Nós já estudamos, volto aqui um instante, nós estudamos as 7 igrejas, e você que tem assistido conosco, e se eventualmente vem pela primeira vez, eu vou falar rapidamente sobre isso. As 7 igrejas nos mostram a visão das 7 igrejas, a história do povo de Deus, desde os dias de João até a igreja final. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, o tempo em que a igreja se caracteriza por adorar a Deus, mas estar também disposto a interagir com todas as coisas que esse mundo nos oferece. E a Bíblia diz que cristãos dessa índole são cristãos mornos, não são quentes, não têm um compromisso definitivo com o Senhor, mas também não têm um compromisso definitivo com o pecado. Mas nesse estado, a Bíblia nos disse, quando estudamos esse tema, que Deus está a ponto de vomitar da boca essas pessoas, porque crentes mornos são como água morna, a água que não serve para beber. Depois nós estudamos sobre os selos. Os selos nos dão indícios da história do planeta Terra, especialmente das nações que de alguma forma se relacionaram com o Evangelho. Grandes sinais aconteceram ali. Chuva de estrelas cadentes em 1833. O sol que escureceu e a lua que ficou vermelha como se fosse sangue. Esses fatos aconteceram ao longo da história, como se fossem placas sinalizadoras, nos mostrando que estávamos no caminho. Depois estudamos as trombetas. As trombetas nos mostraram gritos de Deus, gritos para chamar a nossa atenção. Você deve se lembrar que algumas vezes eu mencionei a possibilidade de uma criança pequena, de 5, 6 anos, dirigindo-se ao fogão onde uma panela de azeite está fervendo. A mãe do outro lado da cozinha, quando percebe que a criança leva a mão para tocar na vasilha, a mãe grita: filha, não faça isso, filho, não faça isso. O amor de Deus às vezes grita na sua revelação, porque há um objetivo. Há o objetivo de despertar-nos do nosso sono. É por isso que Ele nos convida para sermos atalaias, estarmos de pé sobre os muros, como vigias, vendo aquilo que se passa à nossa volta, porque estamos caminhando para o grande encontro. Depois nós estudamos sobre o grande conflito, e então nós vimos assim descortinarem-se diante dos nossos olhos a história do pecado, como é que
o pecado a princípio se estabeleceu no universo. Como é que aquele anjo quis estabelecer o seu trono acima das estrelas de Deus. E nós percebemos ali que Deus não tinha outra alternativa. Era necessário que todos os seres inteligentes que povoam esse universo tivessem a oportunidade de se posicionar em relação ao conflito. Permanecemos ao lado de Deus ou contra Ele? Em diversas narrativas dos evangelhos, Cristo disse isso. Aquele que comigo não ajunta, espalha, dizia o Senhor. Nós precisamos nos posicionar ao lado dele, mas Ele não nos obriga a isso. Ele nos faz convites de amor. O lado frágil do amor é que o amor pode ser rejeitado. Deus não nos obriga a amá-lo, mas Ele nos convida. Depois nós vimos a questão das pragas. Os últimos 7 flagelos que serão derramados sobre esse planeta, sobre aqueles que se desviam dos caminhos de Deus. Deus terá que puni-los. A punição de Deus não é um ato arbitrário de um Deus maldoso. Deus não é mau, Deus é bom. Às vezes a nossa ideia acerca de Deus certamente fala muito mais sobre nós do que sobre Deus. Alguns pensam que Deus é um juiz pronto a distribuir sentenças. Outros o veem como um policial cósmico. Outros ainda acreditam que Deus mais se parece com um Papai Noel, pronto a distribuir presentes. Mas seja qual for a sua ideia acerca de Deus ou a minha, essas ideias falam muito mais acerca de nós mesmos do que de Deus. A suprema revelação de Deus nos foi dada através de Jesus Cristo. Você se lembra que naquele momento final, enquanto Cristo estava ali despedindo dos seus discípulos na última ceia, no dia seguinte ele seria crucificado. Filipe se vira para o Senhor e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Cristo diz para ele: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, não me conheceis ainda? Quem me viu, viu o Pai, porque eu e o Pai somos um. Portanto, Cristo é a suprema revelação de Deus. Esse Deus é que eu digo que nos ama, e por isso Ele nos convida. Mas há pessoas nesse mundo, que vivem contra Deus, subordinados ao império do príncipe das trevas, que afastou-se de Deus, e apresentou o seu ponto de vista a todos os seres criados e inteligentes do universo. Qual é a proposição dele? Um império baseado no egoísmo. Dizia ele que podem ser completamente felizes aqueles que vivem para satisfazerem-se. E Deus dizia que não. Deus dizia que felicidade plena só é encontrada quando nós respeitamos e amamos o outro. Essas são as duas proposições. O império de Deus se fundamenta, portanto, no amor, e o império das trevas se fundamenta no egoísmo. E o que Deus afirma é que aqueles que são egoístas nesse mundo, eles serão afinal destruídos. E esse ato de destruição é, em última análise, também um ato de amor da parte de Deus. Você e eu compreendemos isso quando nós temos exemplos que nos esclarecem. Alguém que está com câncer se dispõe a tirar partes inteiras do corpo, para que o câncer seja estagnado. Isso é o que Deus fará com o universo, com todos os ímpios. Ele os eliminará, para que eles não contaminem o universo como um todo. Eles serão, portanto, eliminados. Isso foi o que nós estudamos ao longo do grande conflito e das 7 pragas. E na semana passada nós vimos o detalhamento da queda de Babilônia, a punição da falsa mãe. Nós vimos que todas as visões do Apocalipse, elas nos são apresentadas através de um número 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 cenas, 7 pragas. E agora, quando nós estudamos a visão acerca da queda da falsa mãe, nós percebemos a existência de 7 cânticos. E esses 7 cânticos é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mas antes disso, eu relembro em 2 slides o que nós vimos na semana passada. Nós vimos que a falsa mãe será punida,
Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Você que tem vindo e tem acompanhado tudo que nós temos estudado acerca da visão católica, das proposições católicas, contrárias ao claro ensinamento da palavra do Senhor. E além disso, diversas outras igrejas cristãs, a quem os católicos consideram comunidades eclesiais, apenas, que, juntando-se à posição romana, advogam posições contrárias àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu tenho aqui, por exemplo, um texto de Malak Martin. Esse homem foi um jesuíta durante mais de 2 décadas. Ele viveu dentro do Vaticano, enquanto inclusive se dava o Concílio Vaticano II. Esse homem viu coisas dentro do Vaticano que o deixaram estarrecido a ponto dele se afastar da igreja. Ele escreveu dezenas de livros. Um dos livros é esse, As Chaves desse Sangue. Nesse livro ele diz: aqueles entre nós, isso é 1990, aqueles entre nós que têm menos de 70 anos de idade, veremos pelo menos instalada a estrutura básica do novo governo mundial. Aqueles que estão abaixo da idade de 40 anos, certamente viverão sob sua autoridade e controle legislativo, executivo e judicial. Se você estuda um pouco mais sobre esse livro, sobre essas posições, o que Malak Martin, esse jesuíta, escreve é que, no mundo em que nós vivemos, há 3 grandes forças tentando estabelecer um império mundial. A primeira dessas forças era a União Soviética, que se desfez lá nos anos 90, por ação da igreja. João Paulo II e Ronald Reagan. Se você estudar um pouco a história, você verá que esses 2 homens determinaram a queda do grande império da cortina de ferro. E o outro grande poder que postula liderar o mundo de forma absoluta é os Estados Unidos da América. Mas o que Malak Martin diz, e isso está em absoluta consonância com a Bíblia, porque a Bíblia diz que o poder que a igreja teve durante a Idade Média, ou seja, poder eclesiástico religioso, mas também poder político. Você se lembra que na Idade Média eram os papas que coroavam os reis e os destituíam? A Bíblia afirma que no momento final da história a igreja outra vez voltará a exercer esse poder. Portanto, em 1990, ao publicar esse livro, Malak Martin diz que o outro postulante a essa posição de líder máximo do planeta é do Vaticano, é do Papa. E se você estudar um pouquinho de história, você perceberá que dentro do pequeno Estado do Vaticano, há mais de 170 países representados nas suas embaixadas. Presidentes americanos, soviéticos, líderes religiosos mais diversos, se debruçam diante do Papa. E nós vimos que há 10 reis que não receberam reino ainda, que entregarão a sua autoridade à igreja. E se você estudar também um pouco história contemporânea, os nossos dias, economia global, você perceberá que o mundo está se concentrando em 10 grandes blocos econômicos, assim distribuídos. O bloco do norte, da América do Norte, da América do Sul, a Europa, a Eurásia, que é a reconstituição dos estados das repúblicas socialistas soviéticas, agora democráticos, mas comandados por um bloco. O que nós vemos ali em roxo é o estabelecimento de um poder global, econômico dos países muçulmanos. A Primavera Árabe nada mais foi do que uma tentativa de estabelecer esse poder. Mas nós estudamos todas essas questões na semana passada em detalhes. Se você tiver curiosidade, dê uma olhada lá. Depois de nos mostrar isso no capítulo 17, no capítulo 18, João vê outras coisas, tendo como tela o céu. Essa foi a televisão que Deus usou para mostrar a ele os fatos. Então a voz do primeiro cântico era a voz de um anjo.
O anjo dizia: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, esse é o cântico: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. A queda de Babilônia. Babilônia é a representação desse poder. Como nós vimos, Babilônia e as suas filhas sendo castigada. Ela que cavalgava a besta, que nós estudamos nas semanas anteriores. Essa confusão religiosa. A palavra Babilônia, ela vem de Babel, é o lugar onde houve a confusão de línguas. E se você vai estudar o que significa essa palavra, você perceberá que Babilônia significa o portal de Deus, a porta de entrada dos céus. Em diversas circunstâncias, nós temos ouvido que o acesso à salvação só pode ser obtido através da confissão a homens, dos nossos pecados, dos nossos erros, aos padres. Podemos receber perdão de Deus. Durante a Idade Média, diziam eles, se nós estivéssemos dispostos a colocar a mão no bolso e pagar, comprar as indulgências, o nosso perdão. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que nada do que você e eu possamos fazer pode pagar o preço de entrarmos por aquelas portas. Diz Pedro, que não foi com o sangue de ovelhas e de bodes que nós fomos comprados, mas a nossa salvação, a nossa justificação foi paga pelo sangue precioso do Filho de Deus. Diz mais a Bíblia, que nós temos um único advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. A Ele é que nós devemos confessar os nossos pecados. Portanto, à medida que nós analisamos os ensinos da igreja romana, nós percebemos que houve prostituição ali, as palavras de Deus foram adulteradas, os ensinos da palavra de Deus foram modificados, considerando a autoridade da igreja, como se a igreja tivesse autoridade para mudar as palavras do Senhor. E não precisamos ir longe. Num dos primeiros discursos de Bergoglio, o atual Papa Francisco, ele disse para todo mundo ouvir, isso está registrado, se você quiser entre na internet e veja esse primeiro discurso, ouça. Ele diz que seres humanos, sem a tutela da igreja, não têm capacidade e condição para compreender a Bíblia. Não podem interpretá-la a seu bel prazer, mas devem fazê-lo em estrita obediência àquilo que pensa a igreja. Imagine o que é isso. A reforma na Idade Média se estabeleceu por isso. O movimento protestante. Mas nós hoje não temos mais um movimento protestante. O movimento protestante foi fundado por aqueles que protestavam contra essas posições da igreja. Mas quem é que você vê se levantando nesse mundo hoje para protestar contra essas posições não bíblicas? Há poucas vozes que gritam. Não era a primeira vez que Deus falava acerca da queda de Babilônia. Havia uma Babilônia no passado, e a queda dessa Babilônia, ela lança luz sobre o que será a queda da Babilônia no futuro. Olha o que escreve o Senhor, isso está no livro de Isaías: desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, as tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio, tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora dos Reinos. Isso aconteceu no passado com a queda de Babilônia.
Mas Deus, através daquela queda, projetava luz sobre o futuro. Você precisa compreender isso. Tudo aquilo que está registrado na Bíblia é registrado com um propósito: iluminar o nosso caminho. Era isso que Davi dizia, lá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a sua palavra, luz para o meu caminho. Quando nós olhamos, portanto, os personagens bíblicos, esses personagens são tipos de nós. Havia cegos, surdos, nos dias de Cristo. Essas pessoas foram curadas. Mas nos nossos dias continuam existindo cegos. Pessoas que não têm os olhos atentos e, portanto, não percebem o reino de Deus. Pessoas que não estão dispostas a ouvi-lo. Pessoas que vivem nesse mundo, tateando entre as trevas. Mas quando Cristo curou aqueles cegos, o que ele estava dizendo em última análise é que ele pode trazer luz aos seus olhos. Ele pode iluminar a sua vida e a minha. Portanto, a Babilônia dos caldeus projeta luz sobre essa outra Babilônia. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Isso aqui é um sítio das ruínas de Babilônia, por trás da imagem. O grito que o anjo daria no futuro, o primeiro cântico, havia sido entoado num passado 2.400, 2.600 anos aproximadamente antes do grito do anjo. Aquela Babilônia caiu. Qual a causa da sua queda? A sua subserviência a outros deuses que não são o Deus do céu, os seus ídolos. O segundo cântico: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos de onde? De Babilônia, dessa confusão religiosa que estabelece normas contrárias àquelas que são ensinadas pela Bíblia. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, as suas pragas, o seu castigo. Ou seja, Deus está convidando pessoas, seres humanos, para que não estejam naquela porção de seres inteligentes que compõem o câncer desse universo e que serão um dia eliminados. Deus quer que você viva, porque os pecados de Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Veja qual é a posição de Deus. Esse é um convite final. À medida que nós nos aproximamos do final da história, Deus está gritando outra vez, para que todos ouçam a sua voz, e não sejam afinal destruídos. Aqui há, por exemplo, 2 convites. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cristo diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. O que Deus está dizendo a todos os seres humanos é que Ele nos amou com amor eterno. Por isso Ele nos atrai com bondade, por isso Ele fala aos nossos corações. Aqui eu peguei apenas 2 textos, tem mais 2 aqui. Ele diz, através do apóstolo João: ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizendo por aí, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um equívoco. Nós não podemos acessá-lo por vários caminhos. Cristo disse nos seus dias, que havia apenas 2 caminhos. Um caminho largo que conduz à perdição, e um outro caminho estreito que conduz à vida. Esses ditados que nós vamos aprendendo ao longo da história, ao longo da nossa vida.
não representam verdades absolutas. Nós precisamos confrontar as nossas posições, o nosso aprendizado com aquilo que diz a palavra do Senhor. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. Não sei se você consegue perceber o que é isso, esse convite de Deus. O convite de Deus tem que ver com você, especificamente com você e comigo. É uma decisão que nós precisamos tomar. Queremos vida ou morte? Se você pega o Antigo Testamento, nós temos diversas pessoas, Josué, Moisés, gritando ao povo: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. O desejo de Deus sempre foi esse, que nós vivamos. Ele dizia através dos evangelhos: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Não é a vida miserável que nós vivemos aqui, com cabelos que caem e ficam brancos, com rugas que cobrem os nossos rostos, com a saúde que se esvai, com a luta pelo pão de cada dia. Ele havia anunciado a Adão que a vida nesse planeta depois do pecado seria uma vida de sofrimento. Ele disse que no suor do rosto é que nós comeríamos o pão. Mas o que ele nos propõe é vivermos no seu reino, onde do trono sai a água da vida, onde há árvores que servem para a saúde das nações, onde nós viveremos felizes e eternamente. Eu não compreendo como algumas pessoas às vezes preferem trocar os 70, 80, 90 anos que vivem nesse mundo pela vida eterna que ele nos propõe. A gota pelo oceano. Isso é demência, isso é loucura, isso é incompreensão de Deus. O grito era que será dada em retribuição à Babilônia por aquilo que ela causou. Será dado em dobro. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O que significa isso? Misturar bebidas no cálice. O que o texto está nos dizendo, se você acompanha todo o Apocalipse e as ideias que estão ali, é que esse vinho é como quando alguém bebe muito e anda tateando e caindo pelo chão e não sabe achar mais o caminho de casa. Quando nós nos envolvemos com heresias, com mentiras, com enganos, com palavras falsas, que tentam substituir a palavra de Deus, nós andamos como esses bêbados. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Mas ela dizia: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Interessante é aquilo que ela diz aqui, foi dito também lá em Isaías, em relação à Babilônia histórica. Disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Haverá o fim de Babilônia? Quanto tempo gasta o fim de Babilônia? Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Mas nós sabemos que profeticamente um dia dura 1 ano. Ou seja, os flagelos de Babilônia, a sua destruição, durará o último ano da história desse mundo. Esse é o tempo em que Babilônia será castigada. Se você vê Isaías, Isaías também profetizava a mesma coisa. Mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Perda de filhos. Todos aqueles que beberam e ficaram bêbados por esse vinho, eles serão destruídos durante esse último ano na história da terra. Basta que você dê uma estudada no que serão as 7 pragas finais que nós já estudamos aqui. 1 ano é o tempo. Aqui tem um gráfico que aponta para isso.
Aquele é o ano final da história. As pragas duram 12 meses. A sexta praga dura 1 hora, 15 dias. E a última praga dura mais 1 hora, mais 15 dias. Como é que nós chegamos a essas contas? Basta você se lembrar que um ano profético equivale a 360 dias, porque esse era o calendário judaico. E aí você faz uma regrinha de 3 e chega a essas contas. A grande questão é que nós estamos aqui. Nós estamos vivendo no tempo da união religiosa, em que um grande movimento ecumênico se estabeleceu no mundo. De forma que no final nós teremos 2 grupos. Aqueles que estão alinhados sobre a bandeira de Deus, e aqueles que estão alinhados sob a bandeira do príncipe das trevas. E eles vão para o combate final. Esse combate a Bíblia o chama em Apocalipse 16, nos últimos versos, de a batalha do Armagedon. É o último momento na história. Uma grande multidão ataca os filhos de Deus, que não são tão numerosos assim. Basta você se lembrar na história. Aqueles que optam por servi-lo são sempre poucos. Lembre-se de Noé e sua família apenas, entre os antediluvianos. Lembre-se da família de Ló. E dos 4 que saíram, a mulher de Ló ainda olhou para trás. Sodoma e Gomorra foram inteiramente destruídos. Nos dias de Cristo, aqueles que o seguiam podiam ser contados nas mãos. E no momento final, nem mesmo entre os seus discípulos ninguém sobrou. Todos fugiram. Mas depois da ressurreição, um grupo coeso deu origem ao que é o maior empreendimento da história. Nenhum empreendimento durou 2000 anos como a igreja cristã. O poder estabelecido aqui, quase 3 bilhões de seres humanos cristãos. De onde eles vêm? Eles vêm dos testemunhos de alguns pobres miseráveis que haviam sido testemunhas oculares de Jesus de Nazaré. Contaram com tanta veemência, com tanto poder essa mensagem, que em algum momento Tertuliano diria que o sangue dos santos, dos crentes, era semente. Onde um tombava, nas arenas, nas praças, no Coliseu Romano, outros tantos substituíam essas pessoas. Você estando aqui nessa noite, sentado num desses bancos, é uma prova conclusiva de que Jesus Cristo continua despertando corações ao longo da história, mesmo nos nossos dias. O terceiro cântico, e agora nós temos 3 cânticos na sequência que dizem a mesma coisa, são lamentos. O lamento dos reis, os reis da terra, aqueles que entregaram o seu poder e autoridade à besta, à Babilônia, à igreja, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Pois quanto é o tempo do seu juízo? 1 hora. A última praga, ela é a destruição final de Babilônia, a 7ª praga, isso dura 15 dias. Os reis lamentam, por quê? Porque acabou a oportunidade de viverem nesse mundo, gozando das suas delícias. O segundo lamento, que é o 4º cântico, é o cântico dos mercadores. Olha o que eles gritam: sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Esse momento final da história, você se lembra de Apocalipse 13, alguns não poderão comprar e não poderão vender, porque não terão o sinal da besta. O que se está construindo nesse mundo é um projeto de globalização. Nós temos vivido isso nos nossos dias. Eu disse isso outras vezes, mas eu vou repetir rapidamente aqui. Querido, nós nunca vivemos num momento da história em que as possibilidades de lucro
de negócios fossem tão evidentes e tão próprias. Nunca vivemos um tempo de tanta ganância. Nós chegamos ao desenvolvimento tecnológico científico que nos permitiu estabelecer plantas industriais pelo planeta inteiro. Se você viaja um pouco pelo mundo, você vê isso. Nunca tivemos tanta possibilidade de nos conectarmos, falarmos à distância, vermos pessoas que estão do outro lado do mundo num instante, através de um aparelho. Falamos, negociamos, estamos prontos para a arrancada final. E os governantes desse mundo têm uma proposta: nós precisamos estabelecer uma nova ordem, para que a humanidade sobreviva com dignidade, todos tenham acesso a casa, etc. A vida, alimento, educação, saúde. Esse é o grito. Por outro lado, queridos, nós nunca estivemos tão próximos do caos, à beira do abismo. As fontes renováveis de energia estão se esgotando, a água limpa, a comida. Nos últimos 12 anos, a população da Terra saiu de 6 bilhões para 7 bilhões de pessoas, apenas em 12 anos. A projeção é que até 2020 nós teremos 8,5 bilhões de pessoas aqui. Como sobreviver? Como encontrar comida e condições favoráveis para todos? Há uma proposição das autoridades globais: nós podemos fazer um mundo melhor. Mas quando nós chegamos a esse momento da história, Deus havia dito outra coisa. Deus disse que nos dias desses reis, o Deus do céu vem para estabelecer o seu reino. Há, portanto, um grupo de pessoas que não concorda com essa solução global. Nós entendemos que esse mundo não tem saída. A única saída para esse mundo é que Cristo venha estabelecer o seu reino aqui. Mas algumas pessoas que estão envolvidas nesse grande projeto, eles lamentam e choram, porque não há mais possibilidade de comércio global. Ninguém mais pode comprar essas mercadorias. Haverá um caos. Esse é um planeta com grandes marcas. Olha só o que eles compravam: mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo, e cardamomo, e perfume, mirra, e incenso e vinho. Tudo aquilo que nós podemos comprar através do comércio global, globalização. Eles choram porque esse mercado se extinguirá. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando, lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade. Estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata. Essas são as cores da igreja. Os papas, os prelados se vestem de púrpura e de vermelho, adornada com ouro. O Vaticano está entre as potências mais poderosas e ricas desse planeta. Em uma hora foram assoladas as suas riquezas. É isso que diz o Apocalipse. Os marinheiros também lamentam. Aqueles que transportavam as cargas desse negócio global, da globalização, dessa nova ordem mundial. Todo piloto, todo que navega em naus, todo marinheiro, todos aqueles que negociam no mar, se puseram de longe e, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta? Ai, diziam eles, ai daquela grande cidade, porque numa hora ela foi finalmente assolada. Então nós vamos ao sexto cântico. O sexto cântico é a voz de um anjo. Ele dizia: alegra-te sobre Babilônia, sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade,
e nunca mais será achada. Depois que Cristo vem estabelecer o seu reino, Babilônia foi destruída para sempre. A Babilônia do Antigo Testamento, não. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor. Falando através de Jeremias sobre a Babilônia dos tempos de Nabucodonosor. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor. E sobre os moradores da Babilônia. E sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos. Qual é o motivo da ação de Deus? É que há muita gente nesse mundo adorando o príncipe das trevas, querido. Como é que você adora? Nós adoramos aqueles a quem nós nos submetemos, a autoridade que eles exercem sobre nós. Quando você aceita a Deus, você obedece aquilo que são as prescrições de Deus, aquilo que está na Bíblia. Mas quando você obedece ensinamentos que não estão fundamentados na palavra do Senhor, então você está adorando a essas pessoas que estabeleceram essas imposições sobre a sua vida. E Deus diz que isso não pode acontecer. Estamos avançando para o final. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas. O som terá se acabado em Babilônia, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e o sangue dos santos. Você sabe, eu já disse isso aqui algumas vezes, a própria Igreja Católica estima que durante a Idade Média, 50 milhões de homens e mulheres foram sacrificados como hereges. Sabem qual era a sua heresia? Discordar das posições da igreja. Eu não posso concordar que a igreja me venda perdão. E se eu declarasse isso, se você andar pelos museus do mundo, principalmente na Europa, você perceberá os instrumentos com que os inquisidores levaram essas pessoas à morte. Em nome de Deus, pasme você. Todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Essas coisas nós às vezes passamos despercebidos. O convite de Deus é para que nós sejamos atalaias, atentos a tudo aquilo que se passa. Mas muitas vezes nós estamos despercebidos. Eu coloquei aqui só 5 livros. O Holocausto do Vaticano. Eu não sei se você sabia, mas a igreja esteve diretamente envolvida no nazismo e no fascismo, que acometeram milhões de vidas. O sexo no Vaticano. A história secreta dos jesuítas, anjos e demônios. Há dezenas de livros falando sobre essas situações. Eu tenho aqui, por exemplo, esse é um ritual de magia dentro do Vaticano. Quem propõe isso é esse livro. A mais infame blasfêmia do ritual satânico é a missa negra. Peterson descreve como os participantes tentam subverter tudo o que conhecem sobre o cristianismo. O crucifixo é pendurado de cabeça para baixo. O altar é coberto de preto em vez de branco. Os hinos são cantados de trás para frente. O ritual é executado por um sacerdote despido de vestes sacerdotais. Quem comenta isso é nada mais, nada menos do que Malak Martin, que viveu quase 20 anos dentro do Vaticano. Nesse livro, ele faz comentários como esse. Diz Martin que qualquer pessoa que esteja a par dos feitos do Vaticano nos últimos 35 anos, deve saber que o príncipe das trevas já fixou residência dentro da corte de São Pedro. São espíritos e demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Há boas novas. O Senhor se levantará para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato de juízo, o seu estranho ato. A mulher embriagada com o sangue dos santos,
com o sangue das testemunhas de Jesus. A mulher que viste, diz Apocalipse 17, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mas há uma boa notícia para nós. Isaías 26:20 diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Os fiéis, filhos de Deus, serão poupados no momento final da história desse mundo. E finalmente, nós terminamos com o 7º cântico. Depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz, de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, e glória, e honra, e poder, pertencem ao Senhor nosso Deus. Há uma razão para isso? Porque justos e verdadeiros são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra aleluia. Aleluia significa louve você a Jeová. Aleluia, querido. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar o Clailton para que ele entre aqui. Ele vai cantar para nós um hino. O que essas pessoas cantam tem que ver com isso. Ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. A única possibilidade de nós estarmos na cidade santa é porque o Cordeiro pagou o preço. O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Teu filho amado veio aqui, deixando a glória junto a ti, tomou lugar que era meu e se tornou Cordeiro de Deus. Teu dom de amor pregado foi, crucificado com ladrões, humildemente se entregou para se tornar meu Salvador. Cordeiro de Deus, ó dom de Deus, ó unigênito de Deus, teu sangue lava os erros meus, Cordeiro Santo de Deus. Perdido andei, distante fui, mas teu amor me trouxe à luz, a tua mão me socorreu, e outra vez sou filho teu. Cordeiro de Deus, ó dom de Deus, ó unigênito
de Eu quero encerrar as minhas palavras com 2 versos da Bíblia apenas. O primeiro deles é esse. O anjo diz para João, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Um dia nós estaremos de um dos 2 lados, ou sentados à mesa, ou destruídos para sempre, excluídos como o câncer. E esse é o outro texto de Jeremias. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, porque esse é um convite de Deus. Coloque-se de pé, vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós não compreendemos a sua preocupação extrema, o seu cuidado tão específico com cada um de nós. Somos apenas pó, reconhecemos isso, mas o Senhor parece ter um interesse especial por cada um dos seres humanos. Por essa razão o Senhor se revela através da sua palavra. O Senhor nos faz esses convites de amor, que nos obrigam, nós somos constrangidos, como dizia Paulo, a nos submetermos à sua autoridade e ao seu cuidado. Porque estar ao seu lado, Senhor, é melhor do que estarmos longe do Senhor. Ao teu lado nós experimentamos vida, estando contigo nós temos saciedade. É possível até que enfrentemos o vale de sombra e de morte, mas saímos vitoriosos, porque como dizia Davi, o Senhor está conosco. Nós queremos, portanto, nos submeter mais uma vez ao Senhor, pedindo que o Senhor cuide da nossa vida, que o Senhor nos aceite. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome e no santo maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.